Olá! Hoje em dia, na internet, existem diversas comunidades de pessoas que curtem teorias sombrias sobre personagens de desenhos animados e algumas delas soam muito convincentes. Você quer saber o que realmente pode ter acontecido com o burro de Shrek? Qual é o significado oculto por trás da história de Wall-E? O que aconteceu com Sully de Monstros S.A.? Então assista ao vídeo até o fim, mas esteja preparado para o fato de que sua infância não será mais a mesma. Vamos lá! A Pixar e a Disney adoram deixar easter eggs em seus filmes, e não só para os filmes que já foram feitos, mas também para aqueles que ainda não foram lançados. E aqui está uma teoria interessante que foi trazida à tona pelos espectadores mais atentos de Soul, um dos mais recentes sucessos de bilheteria do estúdio. Bem no final, a personagem 22 finalmente encontra sua faísca e vai parar no mundo humano. E vemos que ela voa em direção à China. E a trama do projeto mais recente e ainda não lançado da Pixar, Red Crescer é uma Fera, acontece justamente lá. Será que a personagem principal é a 22? Vamos descobrir no próximo ano. 99 em cada 100 pessoas certamente dirão que o personagem favorito delas, do Shrek, é o burro. Ele é desajeitado, engraçado e muito bonzinho, como não amá-lo? Mas tem outra teoria interessante sobre esse assunto. Talvez gostemos tanto desse personagem porque subconscientemente sentimos que ele tem uma semelhança conosco. Explicamos melhor. Muitos fãs acreditam que o burro costumava ser um humano. Tire suas conclusões. Já na primeira parte, vemos como todos se surpreendem com o fato de que o burro fala. Enquanto isso, os outros animais também falarem não incomoda ninguém. Será que isso significa que o burro é especial? Possivelmente, mas temos mais alguns fatos. Na terceira parte da saga, o burro fala sobre seus anos de escola e para imediatamente quando o gato de botas pede para que ele conte mais detalhes. No mesmo filme, o gato e o burro trocam de corpo e quando o gato no corpo do burro começa a emitir uns sons incompreensíveis, o burro diz: "Oh, você vai aprender a controlar isso." E pra sobremesa temos o fato de que a história de Pinóquio é, em certo sentido, parte do universo do Shrek. Nela, meninos travessos foram transformados em burros e forçados a trabalhar. Tem algo estranho nisso, né? Você notou como sempre pensamos que a trama dos filmes se passa no mundo moderno, a menos que os personagens digam claramente o contrário? Mas o engraçado é que, na verdade, nem sempre esse é o caso, especialmente em desenhos animados. Veja a saga dos Incríveis, por exemplo. Temos a impressão de que a tecnologia moderna, aqueles dispositivos interessantes e as habilidades incríveis só podem existir no século XXI, certo? Mas os espectadores atentos olharam com mais cuidado e perceberam que, na verdade, a trama se passa lá pelos anos 60. Daí que vem as coisas antiquadas, como telefones com fio e carros retrô, aos quais, por algum motivo, ninguém prestou atenção. Há até um momento no desenho em que o personagem principal lê um jornal com uma data reveladora, 16 de maio de 1962. Será que existe no Toy Story algum personagem que seja mais irritante do que o sádico adolescente Sid? Dificilmente. Esse cara é tão sem alma e cruel que é simplesmente impossível sentir empatia por ele. Então, quando o público viu a continuação nada invejável do seu destino na terceira parte da saga, muitos deram um suspiro de alívio. Como assim, você não viu? Sim, aqui está o Sid. Ele trabalha como lixeiro e ainda usa a mesma camiseta da infância. É claro que não podemos afirmar nada, mas muitos gostariam muito de acreditar que foi assim que a coisa se desenrolou. Você pode nem saber da existência dos curtas da Pixar, e isso é uma pena. Às vezes tem easter eggs simplesmente valiosos escondidos neles. Por exemplo, em Parasaurus Rex, que saiu entre a terceira e a segunda parte da saga Toy Story. Nele vemos os personagens se divertindo na casa da garotinha Bonnie. Do nada, ela leva o Rex pra nadar na banheira, e o que vemos? Vemos a evidência que está bem na sua frente. Dê uma olhada nessa capa da privada, é igualzinha ao esquema de cores do Sully, do Monstros S.A. Só podemos supor o que aconteceu com ele, mas a intuição sugere que o monstro poderia muito bem ter visitado a Bonnie um dia no meio da noite e não ter tido tempo de escapar dos seus pais atenciosos. Agora está passando em todo mundo um filme chamado Patrulha Canina, mas antes dele ser lançado, a Nickelodeon já havia transmitido 8 temporadas da série de televisão original. O enredo é aparentemente simples, as aventuras de um grupo de cães fofos liderados por um menino chamado Ryder, que guia o esquadrão de 4 patas e os ajuda a resolver vários problemas. Tem algo de estranho nessa história. Muitos acreditam que, se você olhar um pouco mais fundo, poderá haver um passado muito sombrio por trás disso, porque o Ryder mora com outros cães em uma espécie de torre de vidro, onde estão seus pais, porque ele se comunica com os animais na mesma língua. Alguns explicam dessa forma: o menino perdeu seus pais, e então algo basicamente pifou em sua cabeça. Ele começou a delirar que seus animais de estimação estavam falando com ele, e também substituiu mentalmente médicos, policiais e bombeiros por cachorros, pois eles, na forma humana, não salvaram seus pais. Bem, já a Torre de Vidro é uma possível referência à CN Tower em Toronto, onde ele pode ter estado um dia em uma excursão com sua família. Achou sombrio? Nós te avisamos. Os criadores de Wall-E nos mostraram o amor de uma forma que nunca vimos antes. Não vimos? Se você pensar bem, essa história não lembra outra muito mais antiga? Bem, o negócio é que muitos fãs acreditam seriamente que o roteiro de Wall-E é uma releitura da passagem bíblica de Adão e Eva. O primeiro sinal é o nome da amada de Wall-E. Mas isso não é suficiente, concordamos. Tem também a planta que o robô gentil encontrou entre toneladas de lixo e depois mostrou a Eve. Parece um pouco com a maçã proibida, certo? Bem, a cereja do bolo são as cenas finais, em que os dois robôs finalmente chegam à Terra e provam que a vida nela é possível. Não é óbvio que o espaço, neste caso, é o paraíso, de onde os heróis foram expulsos? Pois é, também estamos em choque. O que Toy Story e Monstros S.A. têm em comum? O fato que foram feitos pela Pixar? Sim, mas é tudo um pouco mais confuso. Dê uma olhada melhor no quarto de Andy Davis, o dono do Cowboy Woody, do Buzz Lightyear e dos outros personagens que amamos tanto. Você não sente um déjà vu? Tá bom então, continue olhando. Aqui temos o principal antagonista de Monstros S.A., o Randall, praticando a mudança de cores para combinar com o papel de parede de quartos de crianças diferentes. E o que vemos? Isso mesmo, o mesmo papel de parede azul com nuvens. Talvez, é claro, a resposta esteja na escassa variedade das lojas de material para construção, mas é pouco provável que os roteiristas da Pixar tenham deixado uma referência tão óbvia no enredo por acaso.
Procurando Nemo é considerado por muitos fãs da Pixar o filme mais triste do estúdio. Sim, por causa do Marlin, que tenta desesperadamente encontrar seu próprio filho, mas por um motivo um pouco diferente. O que acontece é que toda a história da busca pode muito bem ser fruto da fantasia de um pai de luto pelo próprio filho. E se o Nemo já estivesse morto desde o início, quando a barracuda entrou na casa da família de peixes palhaço? Primeiro, Nemo significa ninguém em latim. E isso não é tudo. Se você acompanhar de perto a dinâmica do personagem de Marlin, poderá ver claramente como ele vive todos os 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Bem, já os personagens secundários no caminho ajudam o Marlin a entender que ele não é o culpado pela morte de seu próprio filho. É pouco provável que você se lembre de todos os 7 anões da Branca de Neve, mas esse lerdo é difícil de esquecer. Esse é o Dunga, aparentemente o mais jovem do grupo de criaturas mágicas. Ele vive derrubando tudo, se comporta de um jeito bobo e não sabe falar nada. Quem é ele, esse personagem misterioso, e o que aconteceu com ele no passado? Existe uma versão. Muito possivelmente o Dunga é, na verdade, o Gepeto do Pinóquio. Por acaso você não vê como eles são parecidos? Os fãs explicam dessa forma. Inicialmente eram 6 gnomos. Um dia, eles encontraram uma criança abandonada e, pensando que era um deles, começaram a criá-la. Mas com o tempo foi ficando cada vez mais óbvio que Gepeto não se parecia com seus parentes, razão pela qual ele era zoado. No final, o pobre homem foi expulso de casa e foi para a Itália começar do zero. Parece um pouco forçado? Bem, cada um acredita no que quiser. Voltemos à teoria mais importante de que todos os filmes da Disney e da Pixar estão relacionados entre si. Achamos que você ainda não ouviu falar desse tópico da trama. Saltemos rapidamente para o universo Frozen, para a cena da coroação da Elsa. Quantos convidados? E acredite, você conhece alguns deles muito bem. Aqui estão eles, a Rapunzel e seu noivo Flynn Rider. Mas como o casal veio parar aqui? Qual a relação deles com as irmãs princesas? A interpretação mais maluca é que Rapunzel e Elsa são gêmeas e que as protagonistas de Frozen não são irmãs. Tudo se encaixa. Ambas são meninas, canhotas. Pois é, os fãs não tiveram preguiça de conferir até isso. Loiras naturais e donas de habilidades mágicas. Ou seja, há muito no que pensar. Você reconhece o feiticeiro assustador, Dr. Facilier de A Princesa e o Sapo? Então, no desenho animado, há um momento em que o vilão invoca espíritos malignos e a silhueta de um deles provavelmente é familiar pra você. Consegue adivinhar? Um dos espíritos parece ser o Jack Esqueleto de O Estranho Mundo de Jack. Os fãs veem uma conexão clara aqui. O Estranho Mundo de Jack foi dirigido pelo lendário Tim Burton, aquele que começou sua carreira na Disney e fez um grande número de desenhos e filmes com apoio do estúdio. E a história do Jack é apenas uma delas. E se a história do Megamente e do Metro Man não for sobre o confronto entre o bem e o mal, mas sobre a astúcia de uns políticos? Nesse ponto, você provavelmente dirá que enlouquecemos completamente, mas apenas ouça. Porque absolutamente ninguém se questionou no momento em que uma criança pequena foi parar em uma prisão com um bando de criminosos dentro. Outra coisa estranha, os dois personagens lembram em detalhes como chegaram na Terra, embora fossem muito pequenos. Será porque ambos foram simplesmente convencidos a acreditar em uma certa cadeia de eventos? Bem, isso sem mencionar o fato de que o Metro Man, por uma coincidência incrível, foi para uma escola localizada em frente à prisão e estudou lado a lado com o Megamente. Ou seja, tudo isso nos faz pensar que as vidas de ambos os personagens bem poderiam ter sido planejadas pelas autoridades de Metro City do início ao fim. Megamente foi criado para equilibrar o mundo e o colocaram contra o Metro Man de propósito. Ao longo de todo o desenho ouvimos sobre como o bem e o mal não podem existir um sem o outro. Mais tarde, quando o Metro Man simula sua morte e foge, vemos ao que isso leva e por que sua força irreprimível precisa ser controlada.